Povo de Deus, Ezequiel, capítulo 3, né? Nós temos aqui de um capítulo 1, que ele está lá entre os cativeiros exilados da Babilônia, junto ao rio Quebar, é isso? Aprendemos que o capítulo 1, versículo 1 fala que é no ano 30º e possivelmente seja referência à idade dele. Falamos também que em algumas partes é difícil entender se o Ezequiel ele está falando do acontecimento dentro do cativeiro, né, exílio, ou é um acontecimento ainda, algo que ainda vai acontecer, ele vai falar ainda ali pré-exílio. Se ele está falando exatamente, em alguns momentos, para quem está no exílio ou para quem está fora do exílio, né? Mas como se ele vai estar falando fora do exílio, se ele foi levado para o cativeiro, né? Levantamos a conjectura de ser transportado, assim como o eunuco foi transportado. Nada disso está no texto, é só uma conjectura de ele ser levado a falar, né? Ou então há alguns trechos que dá a ideia de que ele ainda está sendo chamado para falar antes de ir para o cativeiro. Essencialmente, ele já está no cativeiro. Ele está sendo usado para falar ali. Mas há alguns textos ali que é difícil de entender no sentido isso aqui já estão no cativeiro ou ainda irão para o cativeiro. Não é isso? E aí por isso nós levantamos essa questão, essa conjectura de estarem já no cativeiro, né? Mas em algum momento ele ser levado para falar para os remanescentes, né? De fatos que ainda continuarão acontecendo relacionado aos remanescentes e relacionados também aos que estão lá dentro do cativeiro. Mas a essência ele está sendo chamado para falar ao povo de Judá, que constantemente é chamado de povo rebelde. Ok? Aqui nós vamos considerar, ele está no cativeiro, no capítulo 1, no capítulo 2, então partindo desse princípio. E ele é chamado, ele é confirmado nessa chamada. Aqui no final do capítulo 1, versículo 28, ele tem uma experiência com Deus, a glória de Deus, né? Ele aparece a glória dele, ele cai, né? Ele vê a glória do Senhor, ele cai. Aí no capítulo 2, ele já, no capítulo 2, versículo 1, né, vem a continuidade do acontecimento, da narrativa, e o Espírito vem e fala assim, ó, levanta-te, né? Eu vi a voz, né? Levanta-te, põe-te de pé, para que eu fale contigo. E o Espírito Santo entrou nele, né? E pôs ele de pé. E continua aí no capítulo 2, né? A narrativa do chamado dele, né? Que ele vai lá ser levado para falar para o povo, mas o povo é rebelde, ó, levado para falar. Eles já estão no cativeiro. Então, se é cativeiro aqui essencialmente, né? Mesmo no cativeiro, tem povo rebelde ainda. O povo está apanhando, está sofrendo, está lamentando, mas tá rebelde. É claro, nós estamos falando aqui de muita gente. Tem aquele pessoal que já está apanhando, já está arrependido, mas já acabou, já era, e vai ter que cumprir os 70 anos. E tem aquela parte do pessoal que está apanhando a coisa, mas ainda está rebelde. Então é muita gente. Ok? E aí o capítulo 2, ele também vai encerrar com o Ezequiel tendo aqui uma visão de uma mão, né? Capítulo 2, versículo 9. Então vejo que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo. Aí aparece uma mão no finalzinho do capítulo 2, né? E que leva aí um rolo escrito por frente e por trás, né? Dois lados, ok? Aí começa, enfim, o capítulo 4, onde o Ezequiel, né? Não sei se parece que uma vez eu falei Samuel, né? Não sei. Ezequiel recebe uma ordem: come esse rolo. É interessante para você divulgar a palavra, fazendo uma aplicação para o dia de hoje. Para você divulgar a palavra, você precisa ter a palavra dentro de você, você precisa se alimentar dessa palavra, né? Porque a palavra que você vai levar
é uma palavra de alento, mas também é uma palavra essencialmente de exortação. Para falar, você precisa se alimentar dela. Há muitos que querem falar, mas não querem se alimentar dessa palavra. E observe que está dizendo aqui que o rolo era doce, né? Mas depois vai revelar que é doce no começo e amargo lá no final, lá dentro, entendeu? Então eu comi na boca, mas na boca me era doce como mel, né? E depois nós vamos entender aí que é doce no começo, mas tem a parte amarga também, não é isso? Tem a parte amarga, né? Ou seja, eu posso, fazendo uma interpretação, né? Essa palavra, ela tem esperança de restauração, mas ela também tem palavras severas de ai do Senhor e de sentença. Então são as duas coisas. E o nosso povo geralmente só quer a parte doce, né? Mas não quer a parte amarga. Porque nós vamos aprender, né? Acabou que daqui eu esqueci de ver essa referência aqui. Nós vamos aprender que essa palavra que se come, ela tem a parte doce e a parte amarga. E aí o versículo 4 entra na casa de Israel, né? Vai lá, aqui já está tratando já como um povo só, né? Não aquela divisão de Judá. Então vai lá e fala, né? Mas já estou adiantando, Deus fala aqui no versículo 7, esse povo não vai te dar ouvidos, tá? Então se eu tenho aqui uma questão de exílio, então é aquilo que eu falei, tem um pessoal que está exilado, pagando o preço, já tá arrependido, mas vai pagar o preço mesmo. Mas tem aquela turma que não está arrependido, que não dá ouvido. Como é que pode não dar ouvido ainda, hein? Se já vem desde Jeremias falando, eles foram teimosos. Agora já está acontecendo, ainda vai ter pessoa que não dá ouvido? Gente, tem pessoas que por mais que você tenha prova, por mais que você mostre os dados, por mais que esteja estampado, escancarado um fato, a pessoa vai continuar negando. Por quê? Porque ela tem coração obstinado. Está fechado para aprender. Não adianta dados, não adianta prova. Ela não vai te ouvir. Tem pessoas que é assim. Ok? Versículo 11. Eis, pois, vai aos cativeiros, filhos de teu povo. Tá vendo? Ele, nesse caso aqui, ele poderia estar em uma determinada parte, porque ele já está no cativeiro. Aí ele vai ser levado a outra parte do cativeiro. Aí é daqui que surge um pouco de dúvida. Ó. Vai aos cativeiros. Entendeu? Acho que está em cativo. Então pode ser também que houve 3 deportações. E antes dele ser deportado, de alguma maneira ele é enviado a falar. Ou então, mais provavelmente, ele já está no cativeiro em uma determinada parte. Ele vai ser levado a outra parte. Por exemplo, nós estamos aqui, hoje eu estou aqui em Nova Iguaçu, que é dominado, por exemplo, para a Babilônia. Então eu prego para as pessoas aqui em Nova Iguaçu, especificamente em Corumbá, e também posso ser enviado a pregar ao pessoal lá do centro de Nova Iguaçu. Eu posso ser enviado a pregar ao pessoal de Queimado, ao pessoal de São João de Meriti, de Belfort Roxo, são outros municípios, mas todos dominados pela Babilônia, e todo o meu povo que foi trazido lá da Judá, Jerusalém, ele foi espalhado para tudo quanto é bairro, para tudo quanto é município. Então é esse cenário que nós devemos compreender, entender para compreender a mensagem, ok? Então tu vai lá e não vão te ouvir, tá? Aí o versículo 14 de novo. Então o Espírito me levantou e me levou, né? Me levou e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim, né? Essa expressão aqui é muito debatida. Algumas pessoas interpretam esse versículo 14 de forma diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no Champlin. Ele fala, ó, o profeta foi divinamente transportado, seu espírito ficou quente, porque estava em alto estado de agitação. A palavra hebraica utilizada é mar, que pode significar angústia, em vez de amargura, que alguns intérpretes preferem. Também pode significar raiva, brava, ok? Ou descontente. Talvez o texto diga que os pecados do povo enfureceram o profeta. Quando ele comeu o livro,
seu sabor era doce, mas a situação logo azedou, né? Aí tem menção aqui, Apocalipse 10:10. Ezequiel estava sentindo o poder de Yahvé, estava sendo preparado mentalmente para comunicar sua mensagem amarga. A mão do Senhor o guiava, o impulsionava pelo fato de que sua tarefa era difícil. Tá vendo? Então, há algumas interpretações aqui sobre esse versículo 14. Então ele fica sabendo sobre a mensagem, e aí ele se sente amargurado por aquela realidade, né? O espírito dele começa a ficar zangado de repente, ou cheio de amargura, né? Por aquela experiência, porque ele vê que a casa está rebelde, ele vê que o pessoal não vai aceitar. O Ezequiel começou a provar um pouquinho aqui de uma maneira ou de outra do que, do que Jeremias provou com intensidade, não é isso? A começar a ver aqui que o chamado dele vai ter um pouquinho de realidade de Jeremias. Mas é um chamado, não temas, eu estou contigo, né? É a palavra com certeza que pode se aplicar a Ezequiel, né? E tu vai ter que ir lá. O chamado é duro, mas tu vai fazer a tua parte, ok? Então vai lá e mora com eles, habita no meio deles. E aí ele coloca que 7 dias ele se assentou ali, ficou atônito no meio daquele pessoal. Ele ficou atônito do que ele viu, do comportamento daquele povo, né? E continua aqui o capítulo, né? 16, versículo 16: fim dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei para Atalaia, né? A casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte, né? Então você vai lá e fala, você tem que falar para ele. Porque se você não falar, versículo 18, se você falar e não obedecerem, tá vendo? Ó, falar para obedecer. Não dá uma ideia de antes do exílio? Tá vendo? Se ele tu falar e ele não obedecer, você fez tua parte. Ok? Agora, se você não falar, ele não obedecer, eles terem a consequência, aí você vai ser culpado. Perceba como é que esse versículo aqui, 17 e 18, ou era 18 e 19, ele muitas vezes ele é aplicado no nosso dia de hoje, que pode ser aplicado, mas sem que a pessoa tenha entendimento de todo o contexto, de exílio, de pré-exílio, tá vendo? Tá, né? Se avisar o perverso e o perverso não se converter, eu não vou requerer da tua mão. Tá vendo? Agora, se você avisar e o perverso. Se você avisar e ele não se converter, você não vai ser culpado. Agora, se você não avisar e ele não se converter e pagar o preço, você vai ser culpado. Percebe que aqui nós estamos num contexto, e não há aqui no contexto uma ideia de castigo após a morte. Há uma ideia aqui no contexto de castigo para exílio, se for o caso, né? Se ainda Ezequiel não está dentro da deportação, do exílio, ou um castigo aqui propriamente dentro do exílio, né? Porque tem pessoas que dentro do exílio vai continuar rebelde, não vai se arrepender, né? Vai continuar teimando. Vai ter profeta lá que vai falar assim, não, vai ser só um pouquinho de tempo, não é 70 anos não, como nos revelou lá o livro de Jeremias. Então tá vendo que o contexto aqui é diferente? É. Pode ser aplicado no dia de hoje? Pode, porque nós entendemos que isso aqui, a Bíblia, ela é aquela faca que tem várias funções. Mas desde o momento que você se explica, você entende que o contexto é outro, originalmente é outro, né? Pregue com consciência, faça uma aplicação nos dias de hoje com consciência, tudo bem. Mas muitos fazem uma aplicação no dia de hoje sem entender o contexto. Quantas vezes nós pregamos isso aqui no dia de hoje sem entender o contexto? Então aqui ou ainda fazendo uma menção naquele contexto pré-exílio, onde o pessoal já está sendo levado, mas ainda tem um pessoal lá que não foi levado, e Ezequiel está pregando para aquele pessoal que não foi levado. Ou já é um contexto, na verdade, que já está todo mundo lá no exílio, e Ezequiel, né? Em vez de quando eu vou falar Samuel, né? Ezequiel
vai estar pregando o pessoal do exílio, e esse pessoal do exílio tem uma parte lá que ele é teimosa ainda. Mas vai lá e prega, filho. A tua função é pregar. É falar, é anunciar. É? Olha o versículo 20. E eu também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Tá vendo? Dentro da ferramenta de Deus, da caixa de ferramenta de Deus, tem tropeço, por consequência de pecado. O Deus que também faz tropeçar por consequência de pecado. Outros vão entender, não, o Deus não é tropeçar no sentido de colocar a prova. Tá bom, Deus é aquele que coloca a prova. E para ele colocar a prova, ele usar a ferramenta de colocar a prova, que tipo de ferramenta? Pode ser um buraco que ele não fez. Sim, tropeços. Situação perigosa, né? Deus provando aí o homem, colocando em situação de tropeço, né? Ferramenta de Deus, por consequência de pecado, ok? Cadê aqui? Versículo, acabei de ver, está no versículo 18, 19. E aí quando ele vai ouvir, versículo 20, 23, quando ele ouve isso, né? Que de novo a glória do Senhor vem sobre ele, 23, ele cai de novo sobre o rosto da terra. Interessante, meu irmão. Ele recebe, lá atrás ele vê a glória do Senhor, ele cai, aqui ele vê a glória do Senhor, ele cai de novo. Aí vem uma coisa no meu coração, uma oração de acordo com a palavra. Senhor Deus, nesse sentido aqui, nos faça cair. Nesse sentido aqui, nós queremos cairmos, né? Essa queda aqui nós queremos ter, essa prostração aqui nós queremos ter. Porque essa queda, essa prostração é resultado de contato com a tua glória. E nós queremos ter esse contato, nós queremos ter essa glória. Faça-nos cair. Nos dê oportunidade de cairmos. Porque quando isso acontecer, isso é resultado da sua glória sobre nós. Versículo 24. Então entrou em mim o Espírito de novo, né? Você via lá que lá no Velho Testamento, o Espírito é dado de maneira temporária. Maneira temporária, né? Então, no Novo Testamento, o Espírito é dado de maneira fixa, né? Permanente. Lá é dado para uma missão. Aí ele entra, ele sai, né? Ele entra na pessoa para uma missão, ele fica ali por um tempo, por um bom tempo, mas não é uma garantia ali. Então, entrou, sai, entra de novo, né? De acordo com o momento. Então, era dado temporariamente. No Novo Testamento já é dado de maneira permanente. Mas não adianta também o Espírito Santo estar permanente no teu coração se ele não tem vazão. Se você não procura santificação, se nós não procuramos santificação. E aí, ele está permanente, mas não age em nós. Se não vê o fluir dele. Se não vê, se não tiver uma abertura para o fluir dele. Percebe? Que essa oração seja minha e sua. Sim, Pai, eu quero ter experiência com o teu Espírito. Ele venha a tua glória sobre mim. Que seja forte a tua presença na minha vida. Que eu venha cair. E que esse Espírito que está em mim, ele encontre abertura, viés de agir sobre minha vida, para que realmente eu possa ser usado poderosamente. Então entrou, ele caiu de novo, né? E aí o Espírito põe ele de pé, né? E fala assim, ó, vai lá e entra na tua casa, tá? Versículo 24. Entra na tua casa, fica lá dentro da tua casa em silêncio. Então ele fica na casa dele, recluso, quietinho, para o momento certo ele ir falar. Aí versículo 25. Porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairá ao meio deles. Então ele vai ter oposição, né? Ele vai ter alguns momentos de tensão, assim como Jeremias teve. Então já estou avisando que vai acontecer contigo, né? Tu vai ter impedimento. Entra na tua casa, se prepara, vai lá, fica quietinho na tua, se encerra lá na tua casa, né? Tipo assim, um preparo
para depois tu começar a sentir aí a oposição, né? E quando você tiver essa oposição, versículo 26, você vai ter um momento que você não vai nem poder falar nada, vai ficar quieto, não vou deixar você falar. Deixa eles agirem. Há momentos, meus irmãos, que o Espírito Santo nos impele a ficar quieto e deixar o povo agir. E é momento que nós precisamos ficarmos quietos diante de alguma situação. Deixa acontecer, né? Há momento de ficar quieto, há momento de agir, ok? Então você vê aqui esses dois momentos retratados aqui. Momento de falar, momento de ficar quieto, momento que o próprio Deus te conduz a ficar quieto, e é momento que você tem que entender e você ficar quieto, ok? Nós ficarmos quietos no caso. Sempre é bom estarmos juntos nisso, porque todos nós temos ponto a crescermos, todos nós temos que aprender, todos nós temos que lutarmos juntos, né? Lá no seminário, uma vez eu aprendi, o professor quis nos ensinar que você nunca deve se colocar no sermão. Eu nunca concordei com essa palavra. É sempre o sermão aplicado a alguém. Não se coloque como o destinatário do sermão. Eu falei, rapaz, esse negócio não rola não. Pregando como se fosse, isso é para você, porque eu já alcancei. Alguém fala que você nunca deve pregar aquilo que você não vive. Tem muita coisa, meu irmão, que eu ainda não vivo e que eu sonho em alcançar. Aí não vou pregar isso? Não, é ideal, filho. Não, é ideal. Eu não vivo isso ainda, mas eu quero isso me interessa e eu quero alcançar e eu chamo meu povo para ir comigo. Qual é o problema disso? Não sou super-homem? Tem muita coisa na minha vida para melhorar ainda. O problema é quando você é hipócrita. Quando a pessoa diz que o outro fazer, na verdade ele não faz, ou ele não está fazendo, ou ele não deseja alcançar aquilo. Aí sim, aí está errado. Ok? E aqui então terminamos o capítulo 3, com o versículo 27, né? Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Então, interessante. Aqui nós temos algo muito interessante. Ó, a tua motivação é a minha ordem, tá? Você não vai ficar motivado no sentido de aquela questão de vou lá, vou arrebentar, todo mundo vai fazer um rebuliço lá, vai acontecer uma mudança. Não, a tua motivação é pregar. Você não está motivado com o resultado, percebe? Você não tem que estar motivado pelo resultado, tem que estar motivado pela tua responsabilidade de fazer. Se tiver resultado, amém. Se não tiver, lamento. A tua motivação não são os resultados. A tua motivação é a palavra, é a pregação, é a tua missão. Há muitas pessoas que embolam esse negócio e deixam de pregar pelo resultado. Mas não é pelo resultado. O teu compromisso, a tua mensagem, é pelo teu chamado. É pela tua responsabilidade. E não pelos resultados. Ok? Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.